Cada vez mais parece que a tensão no leste europeu entre Rússia e Ucrânia está escalando, né? Na penúltima semana de fevereiro de 2022, a gente viu a Rússia declarar a independência de Donetsk e também de Luhansk, duas regiões separatistas da Ucrânia. Mas você já parou para pensar que Rússia e Ucrânia nunca se enfrentam no futebol? Aquele recado maroto antes da gente começar o nosso vídeo. Já deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades da gente. O NSF está sempre postando vídeos novos praticamente todo dia. Haja trabalho, sim, dá muito trabalho para fazer, então espero que você goste. E se você gostar, claro, se inscreva e também deixe o seu like aqui no nosso conteúdo. Falando de Rússia e Ucrânia, essa tensão no leste europeu, nós fizemos um vídeo já sobre esse assunto, comentando como vai se dar o recomeço do campeonato ucraniano, que vai ser agora no final de fevereiro de 2022, e também conversando com um jogador brasileiro que atua num time que originalmente é de uma região de conflito, o Zorya Luhansk. A gente falou com o Guilherme Smith, ex-jogador do Botafogo, e se você quiser, tá aqui o link para conferir assim que você desejar. Quando a União Soviética acabou em 1991, o futebol ainda viu um time unido jogar a Eurocopa de 92. Era a Comunidade dos Estados Independentes, uma equipe reunida só para Euro. E que curiosamente surgiu pela primeira vez num amistoso contra os Estados Unidos, eterno rival soviético, apenas um mês e meio após o fim da União Soviética. E o time do leste europeu venceu por 1-0. O SEI, sigla em português para Comunidade dos Estados Independentes, acabou na lanterna do grupo daquela Eurocopa, empatando contra a Alemanha e Holanda e perdendo para a Escócia. No fim das contas, a grande maioria dos convocados, 13 dos 20, atuaram pela seleção russa após o torneio. O tempo passou, a poeira baixou, mas a tensão ali no leste europeu voltou com tudo em 2014. Foi naquele ano que o governo pró-Rússia de Kiev foi derrubado, e percebendo que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e a União Europeia poderiam absorver a Ucrânia, Putin agiu anexando a Crimeia aos russos. A região é um território étnico russo, e a anexação reverberou numa guerra civil no leste da Ucrânia, mais precisamente na região de Donbas. Esse é um enorme resumo de como a situação eclodiu há alguns anos ali na Crimeia. Mas você veio aqui para falar de futebol, né? Então, você já parou para notar que Rússia e Ucrânia nunca se enfrentam em campo? Suspeito! Eu disse em campo, porque em quadra rolou algumas vezes. Em 2007, na Eurocopa de futsal, teve até gol do brasileiro naturalizado russo Cirilo, Rússia 4-1. E o duelo se repetiu na mesma modalidade mais 2 vezes. Em 2019, na briga pelo terceiro lugar da Euro feminina, com vitória russa de novo, e na Euro masculina de 2022, valendo lugar na decisão. Adivinha? Deu Rússia mais uma vez. Antes desse último jogo, o presidente da Associação de Futsal da Rússia disse que os ucranianos eram amigos e que era melhor que resolvessem tudo sobre quem é mais forte ou mais rápido dentro do campo esportivo. Já um jogador russo, o Shishkala, disse que o grupo russo conversava com os atletas ucranianos e que não havia animosidade entre eles. Só que oficialmente a UEFA e a FIFA decidiram separar Rússia e Ucrânia de possíveis confrontos dentro de campo só em 2014, depois da situação da Crimeia. E até antes disso, a Ucrânia se sentia muito injustiçada pelas maiores entidades do futebol mundial, a UEFA e a FIFA. Isso porque as duas decidiram que a Rússia era a herdeira da União Soviética e do histórico soviético no futebol. Os ucranianos entendiam que eles deveriam ter tido esse direito. Um dos casos citados como exemplo era a Eurocopa de 88. 7 nascidos na Ucrânia foram titulares na final contra a campeã Holanda. Além desse fato, como a FIFA permitiu que os atletas escolhessem qual nação defender depois do fim da União Soviética, a Ucrânia, que ainda estava se organizando e demorou para começar a jogar as eliminatórias da Copa do Mundo, se sentiu prejudicada nessa corrida. Aos poucos, o lado azul e amarelo foi ganhando força, e a campanha para a Copa de 98 foi surpreendente. Só perderam a vaga nos playoffs contra a Croácia. A Croácia, que depois seria a terceira colocada na França. E calhou o destino que Rússia e Ucrânia caíram juntas no grupo para a eliminatória da Eurocopa 2000. Era talvez a última chance de uma envelhecida geração russa de brilhar, enquanto que a talentosa geração ucraniana começava a despontar no futebol europeu, seguindo os passos de um talentosíssimo Andriy Shevchenko. O curioso é que até o técnico russo tinha relações com a Ucrânia. Nascido em Kiev,
Anatoly Bichovets tinha levado a União Soviética ao ouro olímpico de 88, mas falhado com o SEI em 92. E eis que chegou o jogo do século, conforme alguns jornalistas. Era 5 de setembro de 1998, e Ucrânia e Rússia entravam em campo em Kiev para o primeiro confronto pós-fim da União Soviética, e justo na primeira rodada das eliminatórias. Acabou sendo uma partida frenética. O time da casa abriu logo 2-0 com Popov e Skachenko. Os russos descontaram com Varlamov, mas o goleiro russo Karin acabou expulso após derrubar Rebrov. Pênalti gol do próprio Rebrov. Onopko descontou de novo, mas os ucranianos festejaram diante de 82 mil pessoas. Nossa equipe tem sido bastante impopular com os torcedores ultimamente, mas espero que este desempenho mude isso, disse Bichovets. Lutamos até o fim, com 10 homens, e provamos nosso forte caráter. O dono do Shakhtar Donetsk, o Rinat Akhmetov, estava no vestiário esperando os atletas vencedores com $100 mil de premiação. Além disso, uma outra boa notícia para os ucranianos naquela noite foi a França ter empatado com a Islândia, ou seja, a Ucrânia largava na frente do grupo. Quanto ao técnico da Rússia, ele não resistiu a um começo péssimo de campanha e um mês depois daquela partida, acabou demitido. Oleg Romantsev assumiu e começou a promover um milagre. Os russos venceram 6 jogos seguidos na campanha, incluindo um épico 3-2 em cima da França em Paris. A Ucrânia vacilou, mas chegou na rodada final ainda liderando a chave com 19 pontos, contra 18 de Rússia e França. Restava um jogo para Rússia, Ucrânia e também França. A última rodada reservava Rússia e Ucrânia jogando em Moscou e ainda a França e Islândia jogando em Paris. Uma vitória ucraniana fora de casa garantiria o time pela primeira vez na fase final de um grande torneio. A Rússia já via um tal Vladimir Putin ganhar poder político naquela reta final de 99. Em agosto, o presidente Boris Yeltsin nomeou Putin como primeiro-ministro. Em 9 de outubro de 99, Putin estava no estádio Luzhniki, entre cerca de 68 mil torcedores, para acompanhar a última batalha futebolística entre russos e ucranianos. Apesar de atuar fora de casa, a Ucrânia precisava da vitória, já que a França era a clara favorita contra a Islândia em Paris. E os visitantes até começaram atacando, e o Rebrov quase aproveitou um lance para lá de confuso nos minutos iniciais. A resposta foi boa, quando Kashlov forçou Shovkovsky a ir buscar no canto. Uma das chances mais claras, porém, foi do Panov, o Owen russo, como era conhecido. Só que ele era tão baixinho quanto o Owen inglês, e a jogada pelo alto não funcionou. O 0-0 persistiu até os 30 do segundo tempo, quando o astro Valery Karpin, histórico jogador do Celta de Vigo, cobrou falta com força e o goleiro ucraniano só viu a bola quando era tarde demais. Era o primeiro gol sofrido pela Ucrânia fora de casa na campanha. Ah, um parênteses. Naquela altura dos acontecimentos, a França vencia a Islândia por 3-2, mas a Rússia, que estava ganhando o jogo, se classificava para a Eurocopa em primeiro lugar. A gente lembra que, naquela ocasião, só o primeiro colocado de cada chave ia para a Euro, o segundo iria para a repescagem. E eram mais ou menos 40 do segundo tempo quando aconteceu uma situação que veio à tona só anos mais tarde. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, já tinha a saúde bastante debilitada. Ele estava no poder desde 1991, quando a União Soviética acabou. E, lá pelos 40 e tantos do segundo tempo, ele resolveu ligar para o chefão ali da TV que estava transmitindo a partida e pediu: "Quero que o comentarista parabenize a Rússia pela vitória e pela classificação." Só que o cara no outro lado da linha disse: "Não, o jogo não acabou, e acho que isso pode até dar azar." A resposta do presidente russo foi: "Isso não importa." O cara da TV disse: "Vou ver o que eu posso fazer." Só que no meio desse papo, deu azar mesmo. Aos 43 minutos falta para a Ucrânia mandar a bola na área. Isso em tese. Na prática, o que o jovem Andrei Shevchenko fez foi surpreender o goleiro Filimonov. O arqueiro achou que vinha cruzamento e quando voltou para interceptar a bola, tomou a decisão errada. Agarrar ao invés de socar. Era o primeiro e único gol de Shevchenko na eliminatória, mas seria o bastante. Eu sabia que as chances de gol eram muito pequenas, mas esperava que o goleiro cometesse um erro, e ele cometeu, falou o camisa 10 depois do jogo. Ah, e nos acréscimos, Sheva teve outra falta muito parecida, mas desta vez Filimonov estava atento. O empate persistiu. A França foi para a Euro e a Ucrânia para a repescagem. A Rússia não saiu de Moscou.
Depois do jogo, o técnico da Rússia chegou a dizer que, infelizmente, o Filimonov estava treinando melhor do que o reserva dele, que estava até fora de forma. Jornais russos foram irônicos, dizendo que aquele era o segundo presente russo para a Ucrânia, depois da Crimeia. Em contrapartida, algumas publicações ucranianas parabenizaram o time, dizendo que assim a justiça estava sendo feita, depois de a Rússia ficar com o histórico futebolístico da União Soviética no lugar da Ucrânia. Mas o vídeo não vai terminar bem para os ucranianos, não. Pô, cara! Apesar daquela festança toda, no fim das contas, na repescagem... Se para a Copa do Mundo eles haviam parado na Croácia, desta vez outra seleção nova no cenário europeu, a Eslovênia, se mostrou melhor em 2 jogos, 2-1 e 2-0. A Ucrânia só foi encerrar o jejum de participações em grandes torneios em 2006, quando enfim jogou a Copa do Mundo pela primeira e até hoje, única vez. Aqui uma curiosidade, sabe quem foi o jogador com carreira mais longeva entre todos aqueles que estavam em campo naquele fatídico jogo lá de Moscou? O Filimonov, goleiro que falhou no gol da Ucrânia. Ele atuou até 2018 e nesse meio tempo chegou a parar um pouquinho em 2011 para ser campeão do mundo com a Rússia no futebol de areia. E aí, você já conhecia esse histórico entre Rússia e Ucrânia no futebol e também no futsal? Deixa embaixo nos comentários, aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho e eu volto na próxima. Tchau!